Como eu vou falar bastante sobre pecado, então, antes de começar, eu queria deixar bem claro que nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos por cumprir a lei. Nós não somos salvos. Então, para começar, eu já quero falar sobre isso. Então, o primeiro princípio é para falar sobre isso. Aí, do segundo em diante, então, nós entraremos na questão do pecado. Então, salvos pela fé no sangue de Jesus. A salvação é pela fé. Tem gente até que fala que é o batismo que salva, né? Não, não é o batismo que salva. O batismo é um sinal de alguém que foi salvo. É um símbolo, é um testemunho vivo, né, de alguém que foi salvo. Ele é só um símbolo. O que salva é o sangue de Jesus. Não tem outra coisa. Através da palavra você conhece o sangue de Jesus. Salva é a palavra, né? Você converte através da palavra, você vai, conhecendo a palavra, você vai ficar sabendo que Jesus derramou seu sangue lá e vai ser salvo, né? Então, mas olha o que diz Romanos 16, 18. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Veja bem, aqui nós estamos falando do Novo Testamento, aqui é apóstolo Paulo, é Romanos, né? Estamos falando do Novo Testamento, e é um dos principais textos a respeito da salvação pela fé. Mas você viu que num texto tão curtinho, ele fala que a salvação é pela fé, e que todos possam ser salvos, tanto judeu quanto grego. Quando fala judeu, o grego está se referindo a todas as nações, na verdade, né? Está se referindo de maneira geral, todos podem ser salvos, né? E a justiça se revela no evangelho. Então ele fala que todos podem ser salvos pela palavra, porque é o evangelho que traz a revelação de tudo isso, e que a gente vive de fé em fé, e o justo viverá pela fé. Mas no mesmo texto ele ainda fala da ira de Deus, né? Então tem gente que acha que a ira de Deus, o pecado, a lei é coisa tudo do Velho Testamento. Que agora não existe mais esse negócio de ira de Deus, de cumprir lei, cumprir mandamento, não existe mais nada disso. Então, mas isso é uma mentira do diabo, é a maior mentira que o diabo tem conseguido êxito. Mas provisoriamente ele tem dado certo. Então a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O evangelho, a salvação é pela fé, mas não significa que não precisa mais seguir a lei, que é só fé, só e pronto. Não. A salvação não é fé e obras, não é isso. A salvação é presente de Deus, é fé, é graça, né? Mas depois, durante a restante da ministração, vocês vão entendendo melhor como é que é isso. Mas olha aqui o que Tiago diz, né? Ainda nesse princípio aqui, que a salvação é pela fé, no sangue de Jesus. Mas olha o que Tiago 2, 17 a 19 diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela está morta. Mas alguém dirá, então as obras, a fé e as obras, elas andam juntas, elas são duas coisas diferentes, porém são inseparáveis. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então, crer, o demônio também crê. Fé, o demônio também tem. Então ele crê, mas ele não obedece. Então, crer e não obedecer não adianta. Ter fé, mas não obedecer, não adianta nada, né? Porque tem que ter a fé bíblica. A fé bíblica é a fé que vai obedecer, que vai fazer o bem. Porque nós ficamos sabendo quando alguém tem fé pelas obras.
A Bíblia diz que Abraão creu e pela fé, mas foi quando ele subiu no monte e levantou a mão para sacrificar o seu único filho, ali então se revelou a fé de Abraão. As obras é que mostram a nossa fé. Então são as obras que mostram a nossa fé. A nossa fé se materializa através das obras. Ela se torna visível através das obras. Então vamos lá. O que é pecado? Nós temos que fazer sempre uma pergunta, né? O que é pecado? Bom, então 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, uma boa pergunta, né? O que é pecado? O que é pecar? Então, pecar é transgredir a lei. Agora, quando nós falamos em lei, o que vem em mente logo? Os 10 mandamentos, né? Bem, está errado? Não. Mas só que a lei de Deus não é só os 10 mandamentos. Quando nós falamos em lei, na verdade, meio que você está exceto em alguns contextos, não, mas na maioria das vezes a Bíblia está se referindo à lei, está se referindo aos mandamentos, na verdade está se referindo à Bíblia toda, inclusive o Novo Testamento. O Novo Testamento é cheio de mandamentos. Então os mandamentos não são só os 10, tem centenas e aos milhares de mandamentos na Bíblia, e muitos deles estão no Novo Testamento, centenas e aos milhares, eu creio, né? Então, o pecado, que é pecado? Pecado é transgredir a lei, mas transgredir a lei ainda está um pouco incompleto. Transgredir a lei é pecado, mas transgredir os mandamentos também é pecado. Mas peraí, mas transgredir a Bíblia também é pecado, é a palavra de Deus. Por quê? A lei pode estar se referindo, né, apenas à lei, mas também, né, como eu disse, dependendo do contexto, na maioria das vezes, a lei está se referindo à palavra toda, à Bíblia. Entendeu? A lei de Deus, os mandamentos de Deus, é a Bíblia. Então, são praticamente sinônimos quando você diz assim: tem que obedecer a lei, tem que obedecer aos mandamentos, tem que obedecer a palavra de Deus, a Bíblia. São sinônimos praticamente. Apenas, mandamentos é um pouquinho mais abrangente do que a lei. E quando se refere à Bíblia, está sendo um pouquinho mais abrangente ainda, mas são praticamente sinônimos. Então, quando diz que é para obedecer à lei, é para obedecer aos mandamentos, é para obedecer à palavra de Deus. Agora, você viu a que ponto o Evangelho chegou no nosso meio? A ponto de muitos crerem, né, que realmente agora é a graça e não tem problema. Se não obedecer também não tem problema, não vai para o inferno, sem problema nenhum. Então, olha que coisa terrível. Dito isso, né, que é muito importante, né? O que é o pecado? O pecado é transgredir a lei. Então, o pecado é transgredir os mandamentos, o pecado é transgredir a palavra de Deus, a Bíblia. Isso é que é pecado. Agora, uma coisa que a gente precisa entender, como tem gente que acha que conhecer a Bíblia não é tão importante. Cristãos que acham que conhecer a Bíblia, todo cristão, eu creio que acredita que é importante conhecer a Bíblia, mas não acha que é tão importante. Ele acha que mas não é tanto assim também. Agora veja bem, se o pecado é transgredir a lei, é transgredir os mandamentos, é transgredir a Bíblia, como é que você pode viver sem pecar se você não conhece a Bíblia? Como é que você pode dirigir sem infringir o Código de Trânsito se você não tirou carta? Se você não fez não estudou aquela lista dos sinais lá, os amarelos, os vermelhos, como é que você pode dirigir sem cometer uma transgressão no trânsito se você não tirou a carta e não conhece? Não tem como. Então, veja bem, não tem como obedecer sem conhecer. Primeiro, para obedecer qualquer coisa, nós temos que conhecer. Para você obedecer a lei do trânsito, você tem que tirar a carta, estudar os negócios lá, você tem que obedecer. Entendeu? Então, é assim que funciona, né? Está estudando, você saber, você obedecer às regras lá da escola que você estuda, você tem que saber quais são as regras. Então, não tem jeito. Quem cura é o remédio. É o remédio que cura, é o remédio. É o remédio, estou falando literalmente, quando você está doente. Quem que te cura? É o médico? O médico é o instrumento, tal ali, mas eu creio que quem cura é o remédio. O diagnóstico cura alguém? Não.
O diagnóstico não cura ninguém. É por isso que, por isso que a lei não salva ninguém. Por isso que a lei não salva, porque a lei, ela é só o diagnóstico. A lei veio para expor o pecado. E ela não só expõe o pecado, mas ela também expõe qual tipo de pecado. E o diagnóstico é assim. Ele não só expõe a doença, mas também ele esclarece qual é o tipo da doença. E ele esclarecendo qual é o tipo da doença, também dá para você saber qual tipo de remédio que você vai tomar. E quem cura é o remédio. É o remédio que cura. Mas tem jeito de você ser curado sem um diagnóstico? Não tem. Então, veja bem, qual que é mais importante? É o remédio ou o diagnóstico? Os dois. Por quê? Os dois trabalham juntos. Sem o diagnóstico não há possibilidade de você tomar o remédio. Você não vai saber nem que precisa tomar o remédio e nem mesmo qual remédio tomar. Entendeu? Então não existe. O diagnóstico é tão importante quanto o remédio. Ou, se quiser trocar a ordem também, tanto faz. O remédio é tão importante quanto o diagnóstico. Os dois são importantes. E veja bem, e não tem nada de errado nem com o remédio e nem com o diagnóstico. Então, as pessoas precisam passar no médico de vez em quando e precisa de um diagnóstico para ver se está tudo certinho, se precisa tomar um remédio e se caso for preciso tomar um remédio, qual tipo de remédio ela precisa para combater aquele tipo de enfermidade. Então, quem cura é o remédio, mas sem o diagnóstico não tem cura, porque os dois trabalham juntos. Também são duas coisas que são inseparáveis. Um não é mais importante do que o outro, e um sem o outro não funciona, não atinge nenhum objetivo. Então, Atos 3,19 é: arrependei-vos e convertei-vos para serdes cancelados os vossos pecados. Então, tem que se arrepender e converter, mudar de direção. Para ser cancelado os pecados, não é só se arrepender, entendeu? Porque alguns textos dizem que se você se arrepender, mas ali, naquele contexto, já dá para entender que aquele arrependimento ali está se referindo a um arrependimento genuíno, onde há mudança de vida. Porque, na verdade, o arrependimento, irmãos, você sabia que Judas, ele se arrependeu, ele chorou até, viu? Mas ele não mudou de vida. Ele não mudou, ele se arrependeu, ele chorou, mas foi se enforcar. Então, o arrependimento, que aqui é o texto que ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para ser descancelados. Quer dizer, para ser cancelados os pecados, tem que se arrepender e converter, e mudar de direção. Entendeu? Então, você está indo para o Rio de Janeiro. Está indo para o Rio de Janeiro. Ao contrário de São Paulo, está dando as costas para São Paulo, está indo para o Rio de Janeiro. Aí você se arrepende de estar indo para o Rio de Janeiro. Me arrependo. Já pensou? Rio de Janeiro, meu Deus, é bandido, é briga de favela, pegou uma bala perdida. Eu estou arrependido de ir para o Rio de Janeiro. Mas não muda de direção, mas continua em frente. O que vai acontecer? O arrependimento não valeu de nada. Entendeu? Então, agora, o que está sendo pregado hoje, e eu falo para você, não é só no Brasil, não, no Brasil e do mundo, porque tem vindo falsos profetas aqui, à torta e direita aqui de outros países, viu? Aqui, nesse país. Vem de assim, de falso profeta de outros países. Entendeu? E vem muitos. Aliás, a maioria do evangelho pervertido que tem aqui na nossa nação veio lá de fora. Entendeu? Veio lá de fora. É esses caras que começam a ser descobertos lá no país deles, eles começam a vir para outros países. Entendeu? Então, uma certa vez, na nossa igreja veio um pastor, dos Estados Unidos da América, veio pregar uma conferência, pastor, mas muito conhecido, 3 livros, tem um monte de livros, mas 3 livros bem conhecidos, que foi escrito em português, Aí, o pastor da nossa igreja, da igreja antiga que a gente estava, outra igreja que eu frequentava antes, pastor da nossa igreja, você sabe, vem alguém pregar, e geralmente é assim quase que todas as igrejas, Então, alguém ali da igreja leva o cara para o hotel,
né? Aí quando foi buscar, o pastor da nossa igreja foi buscar ele no hotel lá, o cara do hotel falou, mas é 2 pessoas, né, que tem. Não, o pastor está sozinho. Não, mas subiu uma pessoa lá. Não, mas não tem, o nosso pastor, ele veio sozinho, ele vem dos Estados Unidos sozinho, ele não conhece ninguém aqui. Não, mas ele ficou conhecendo uma moça aí, entendeu? Mas não, você está insistindo demais. O cara falou o seguinte, ele mandou vir uma prostituta, você já está insistindo demais, ele mandou vir uma prostituta, e está a conta dela que eu não posso cobrar só dele, só a conta só dele, tá? Aqui o hotel não pode perder, tem que pagar, entendeu? Veio na conferência, né? Vamos continuar aqui. Então, vamos para o quarto. A lei é o diagnóstico. Então, vamos ler Romanos 5,13. O início, primeira parte dessa mensagem sobre o pecado, eu vou falar bastante aqui da lei, porque não tem como não falar da lei, por causa desse engano que existe aí a respeito de que não tem que cumprir a lei mais, né? Então, a lei é o diagnóstico. Romanos 5,13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Até o regime da lei havia pecado no mundo. Prestou atenção? Havia pecado no mundo. Não tinha lei ainda. A lei veio através de Moisés. Mas e antes de Moisés, as pessoas não pecavam? Pecavam, tinha pecado. Mas olha o que diz o texto. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. Quer dizer, vamos entender aqui, não é levado em conta pelas pessoas, Deus leva em conta sim. Deus leva em conta sim. Mas a pessoa que pecou, se não tem lei, ela não sabe que ela pecou, né? Ou se sabe, não é uma consciência plena, né? Não é uma consciência plena. Então a pessoa, né, como eu vou saber que é pecado cobiçar se não tivesse escrito na lei de Deus, não cobiçarás? Como eu vou saber? Então eu fiquei sabendo que é pecado cobiçar, porque está escrito na lei, não cobiçarás, né? É Romanos 5,20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sobreveio a lei para que avultasse, porque era como se a lei fosse, como se as pessoas sabiam que era pecado, mas era pequenininho, não enxergava direito. Avultar, para tornar maior, para você ter uma visão mais clara. A lei veio não para trazer revelação do pecado, porque eles já sabiam que era errado, mas não era como se fosse pequenininho, difícil de enxergar, difícil de entender que pecou, entendeu? Agora a lei veio para avultar, aí avultou, ficou grande, cresceu, ficou nítido, ficou claro, entendeu? Porque está escrito, não cobiçarás, então está claro, então ninguém, né, pode falar que ficou na dúvida, não, porque está claro, está na Bíblia, está claro. Agora é interessante, Romanos 7,7, que diremos, pois? Uma pergunta. Aí faz outra pergunta, é a lei pecado? É uma pergunta. Aí ele mesmo responde, de modo nenhum, a lei não é pecado, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás, entendeu? Então, como que eu posso viver? Sem seguir a lei. Como que eu posso viver? Ignorando a lei de Deus. Se a Bíblia diz, no Novo, no Velho, na frente, para trás, de verso todo quanto é lado, que, né, nós não devemos pecar, mas é a lei que mostra o que é pecado, é a lei que me diz o que é pecado e o que é certo. Então, o que é certo e o que é errado. Então, como eu vou viver sem seguir a lei? Não é possível. Então, Romanos 3,20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, né? Veja bem, a lei é o diagnóstico, então pelo diagnóstico vem o pleno conhecimento da enfermidade, da doença. Na verdade, a pessoa que está doente, antes do diagnóstico, ela já meio sabia que estava doente, mas o diagnóstico traz o pleno conhecimento.
Ela tinha um conhecimento, mas era um conhecimento muito superficial. Mas o diagnóstico traz o pleno conhecimento, porque ela já tinha uma dor, ela já tinha um incômodo, né? Então, antes da lei, as pessoas já sabiam que existia o pecado, mas era difícil perceber qual era o pecado, era difícil perceber, e também não tinha como discernir qual tipo de pecado ela tinha cometido. Olha, então Romanos 3,20, visto que ninguém será justificado dele por obras diante da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei, ela só traz o conhecimento do pecado, o diagnóstico, ele só traz o conhecimento da enfermidade, ele não vai te curar, não. Mas como você vai ser curado sem ter um diagnóstico? O diagnóstico é necessário, porque através do diagnóstico você vai ter o pleno conhecimento da enfermidade, e aí você vai saber que você precisa tomar o remédio, e além disso, qual tipo de remédio você vai tomar, né? Então, Gálatas 6,2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então aqui é no Novo Testamento, é Paulo aqui, ele está falando que nós temos que cumprir a lei de Cristo, né? Levar as cargas uns dos outros. Depois eu vou falar mais sobre isso. Levar as cargas uns dos outros, quer dizer, amar, suportar, servir. Então, mas vamos lá, 5, estou no 5º princípio aqui. Pecar sem lei é pecado. Pecar sem lei é pecado, irmãos. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você. Aqui não está o ponto de interrogação, mas eu vou colocar agora. Uma pergunta: esconder o diagnóstico vai te curar? Esconder o diagnóstico vai ajudar em alguma coisa? Vai contribuir de alguma maneira para você ficar livre da enfermidade? Né? Então, infelizmente, o que a nossa irmandade está fazendo hoje em dia, no Brasil e no mundo, é tentar esconder o diagnóstico, entendeu? E quando escondemos o diagnóstico, o que acontece? Não tomamos o remédio, né? Não tomamos o remédio. E quando escondemos a lei, né? Quem diz que tem Jesus, mas não tem a lei, ele não tem Jesus. Ele tem Jesus superficialmente, entendeu? Ele não tem, entendeu? Então nós temos os mandamentos. Se eu tenho Jesus, eu tenho os seus mandamentos no meu coração, eu tenho a sua lei no meu coração, eu tenho a sua palavra no meu coração, e eu vivo em função dela, seja dos 10 mandamentos, seja dos outros mandamentos, seja dos mandamentos que estão no Velho Testamento, ou dos mandamentos que estão no Novo. Eu vivo em função destes mandamentos. Isso é ter Deus, não? Isso é ter Deus. Certo de que não é a lei que vai me salvar, até mesmo porque ela só é o diagnóstico, mas ainda que, né, ainda que não fosse, eu não conseguiria cumpri-la 100%, e também não ia resolver. Estou certo disso, não posso me esquecer desse detalhe, que aliás não é um detalhe, isso aí é importantíssimo, né? Então, pecar sem lei, olha o que diz o texto, Romanos 2,12, assim pois todos os que pecaram sem lei, não teve problema nenhum, porque eles não sabiam. Então, se pecaram sem saber, não tem problema nenhum, e então está tudo certinho. É isso que está escrito aí no texto? Não, olha o que o texto diz, assim pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. Esse perecerão aqui, sabe o que significa? Vai para o inferno. Lógico que aqui está falando de quem pecou e não se arrependeu, não podemos esquecer desse detalhe. O arrependimento verdadeiro, ele se livra de qualquer pecado. Aqui o melhor remédio que tem aqui é o verdadeiro remédio não é Jesus, né? O remédio aqui é Jesus, né? A lei é o diagnóstico, o remédio é Jesus, é a palavra, mas, né, é o arrependimento que nos leva a fazer com que esse remédio funcione, né, nas nossas vidas, né? Porque Jesus sempre funciona, mas nas nossas vidas, o arrependimento para que ele funcione nas nossas vidas. Então, olha, assim pois, todos os que pecaram sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados
E aqui acrescento eu, perecerão também, porque aquele que for julgado pela lei, ninguém vai passar. Vai, então, com lei ou sem lei, pecou, vai para o inferno. Não tem como ir para o céu, o pecado não tem como entrar no céu, irmãos. Com lei ou sem lei, não tem como, pecado não entra no céu, porque o dia que entrar um pecado no céu, o céu deixou de ser céu. Olha que coisa. Então não tem como o pecado entrar no céu. Então pecou sem lei ou com lei, não interessa, pecado grande ou pequeno, sem lei é menos grave, porque com pouco conhecimento é poucos açoites, com muito conhecimento é muitos açoites, tudo bem, tá, mas não interessa, se o pecado é grande, se é pequeno, não pode entrar pecado no céu, seja ele pequeno ou grande. Se um cidadão viver 124 anos, 127, teve esses dias aí que morreu com 124, 127 eu acho. Se o cara viver 127 anos, cometeu o único pecado que lógico que ele não vai conseguir fazer isso, mas vamos dizer que o único pecado que ele cometesse era roubar um alfinete, para que lugar que ele tinha que ir? Para o inferno, porque se ele for para o céu, vai chegar no céu um ladrão de alfinete, vai entrar um pecado no céu, entendeu? O céu vai deixar de ser perfeito, porque agora tem um ladrão de alfinete no céu. Já pensou? Um ladrão de alfinete lá no céu, já pensou? O céu deixou de ser perfeito, né? Então, olha o que diz aí, vou ler de novo esse texto que é muito importante, Romanos 2:12, assim pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados, e também vão para o inferno também, porque, né, se não houver arrependimento, é lógico. Aí Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar a lei, vim para cumprir a lei, está no Novo Testamento, é o Senhor que falou isso, entendeu? Mas ainda tem gente tentando convencer vocês aí fora que a lei não precisa mais, né, que não vale mais, que alguns não chegam a falar, mas dá até uma impressão que a lei era uma coisa assim meio errada, que Deus fez, mas aí ele se arrependeu e mudou. Agora o Deus do Velho Testamento era mais rigoroso, agora ele é mais bonzinho, né? Ninguém chega a falar isso, mas dá meio que entender isso, a pregação que muitas vezes é pregada, né, em alguns púlpitos, né? Então, como sabemos qual a decisão tomar se não for pela lei de Deus? Como eu posso viver sem seguir a lei, irmãos? Né? Sabemos que a salvação não é pela lei, mas também dizer que agora a gente não precisa mais seguir a lei, essa heresia aí, ela veio de lá do inferno. Romanos 2,18, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Se você quer aprovar as coisas excelentes, você quer conhecer a vontade de Deus, você tem que ser instruído na lei, irmão. Tem que ser instruído na lei. Onde que você vai ser instruído? Na lei de Deus, nos mandamentos de Deus, na palavra de Deus. Olha, Provérbios, tem alguns textos de Provérbios aqui, eu coloquei alguns de Provérbio, alguns de Salmo, muito pouco. A maioria dos textos que eu estou usando aqui é do Novo Testamento, para que ninguém diga que esse negócio de pecado era coisa do Velho Testamento, entendeu? Que agora no Novo Deus é graça, entendeu? Então a maioria, mas aqui Provérbios 31, 4-6, não é próprio dos reis, Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Só para lembrar, todos nós agora somos príncipes, somos filhos, né? Então não pensa que é só aqueles daquela posição que não deveria beber, né? Mas para que não bebam e se esqueçam da lei. Olha aqui, e pervertam o direito dos aflitos. Espera aí, para mim julgar aqui corretamente a decisão que eu tenho que tomar, se eu tenho que premiar o menino antes, ou se eu tenho que chamar a atenção dele, se eu tenho que puxar a orelha do menino moi, ou dar
um elogio para ele, entendeu? Para mim fazer isso, eu tenho que fazer baseado em quê? Baseado na lei de Deus. Vou basear em quê? Basear na lei de Deus, no que diz a Bíblia. Basear no que diz os mandamentos. Vou me basear em quê? Para tomar a decisão. Então, versículo 5, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito. Então, irmãos, então, nós não podemos esquecer da lei de Deus. A lei de Deus, a lei de Deus é o nosso norte, é a nossa bússola. Você tem uma bússola, você sabe o que é, né? Bússola é muito usado no mar, né? O mar, você sabe, você olha para um lado, não tem morro, se estiver bem em alto mar, né? Você olha para um lado, não tem morro, não tem árvore, não tem nada, tem água. Você olha para o outro, tem água, você olha para o outro, tem água, você olha para o outro, tem água. E a água daqui é igual a água de lá, e a água de lá é igual a água daqui. Então o que precisa? Uma bússola que marca norte, sul, leste e oeste, para poder saber que direção você está indo. Entendeu? Então a lei de Deus, ela é a nossa bússola. Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Pastor, mas tem algumas coisas que na lei que a gente não precisa cumprir. Não é bem assim. É que tem algumas coisas na lei que se cumpriram em Cristo. A lei de Deus não muda, porém ela se cumpre. Então algumas coisas se cumpriram em Cristo, o princípio naturalmente continua o mesmo, mas a aplicação, ela mudou porque, né? Porque se cumpriu em Cristo, mas o princípio permanece. Então, eu sempre cito a questão, por exemplo, da ceia. Então a ceia, antes de Jesus morrer, era a Páscoa, era literal, se matava um cordeiro. Agora não, agora é só simbólico. A aplicação mudou totalmente. Primeiro que nós não somos judeus, nós não temos um templo, né? Não temos o lugar para sacrificar o cordeiro. E também não precisa, porque o cordeiro perfeito já veio, já morreu, e é Jesus Cristo. Então agora não precisa mais matar cordeiro. Antes matava o cordeiro para cobrir o pecado até vir o cordeiro perfeito. Então você prestou atenção? Então se cumpriu em Cristo. Algo que se cumpriu em Cristo, tem muitas outras situações, talvez até um dia pregue uma palavra sobre isso, sobre aquilo que se cumpriu em Cristo e aquilo que não se cumpriu em Cristo. Então a aplicação mudou. Agora a gente não faz mais literalmente a Páscoa, nós fazemos a ceia, mas a nossa ceia é a nossa Páscoa, a ceia é a nossa Páscoa, que mudou a aplicação, mudou a maneira de fazer, mas o princípio de renovar a aliança, de perdoar, ele permanece, ele é o mesmo lá da Páscoa, ele continua aqui, de amar o irmão, de perdoar. Prestou atenção? Então, uma coisa é a aplicação, outra coisa é o princípio inserido naquilo ali, né? Porque toda a palavra de Deus tem princípios inseridos ali. Então uma coisa é a aplicação, outra coisa é o princípio. Princípios não mudam, porque princípios, já disse, são princípios eternos, né? Não mudam. Agora a aplicação muda, porque muitas coisas se cumprem em Cristo, e aí muda a sua aplicação. Olha aí, a fé, a graça e a misericórdia não anulam a lei, como muitos acham que a fé e a graça e a misericórdia anula a lei. Não, de jeito nenhum. Olha aqui, Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Confirmamos a lei pela fé. A fé não vem para anular a lei, a fé não vem para dispensar a lei, para descartar a lei, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, a fé vem para confirmar a lei. É pela fé que nós conseguimos cumprir a lei. Pastor, o senhor está falando de cumprir a lei? Agora essa aí é heresia, né? Você tem que vir em todas as pregações, porque eu vou explicar tudo isso. Cumprir a lei aqui para nós não significa ser perfeito, mas nós temos que cumprir a lei. Só que para nós cumprir a lei é um pouquinho diferente, mudou um pouco essa coisa, né? Mas o princípio de fazer certo, de coisa, o padrão não abaixou, ele é o mesmo. A questão é que, se Jesus não morresse na cruz, para cumprir a lei, eu tinha que ser perfeito, 100%.
E agora não. Não é que eu possa errar, mas caso eu erre, eu me arrependendo, eu continuo cumprindo a lei. Entendeu? Prestou atenção? Se o diabo vier me acusar hoje, por exemplo, de que eu não estou cumprindo a lei, de que eu estou falho na lei, eu creio que Deus vai, o meu advogado, Jesus Cristo, vai dizer para o diabo, meu servo Valmir está cumprindo a lei direitinho, você não pode acusar ele. Mas, quando o meu advogado está dizendo que eu estou cumprindo a lei direitinho, não significa que eu fui perfeito, é que quando eu erro eu me arrependo, e quando você se arrepende, de verdade, aquele pecado não é levado em conta, entendeu? Então, o crente verdadeiro tem que cumprir a lei sim, mas só que não é para ser salvo, e não é cumprir a lei no sentido de ser perfeito, mas é cumprir a lei no sentido de, você pecou, a graça, ela não abaixa o padrão. A questão é que a graça, você errou, ela te dá sempre uma chance de começar de novo. 1, 2, 3, 10, 300, 1000. Começar de novo. Você viu esse negócio aqui? Tá bonitinho, né? Esse gasofilaço aqui, tá bonitinho, legalzinho. Não é fácil fazer um negocinho desse. Não é qualquer um consegue, né? Tá bonitinho. Então, o que acontece? De repente, eu falo para a pessoa, eu quero que você faça um igualzinho a esse aqui. Então, o que seria a graça? A graça seria o seguinte, o que seria a lei? A lei é o seguinte, o cara fez, não ficou igual, falou, você está despedido, e não vai receber nem um centavo, entendeu? E a graça o que é? O que é a graça? A graça é, ele fez errado, eu falo, não, você fez tudo errado, mas eu sou de graça, tá bom, toma aqui o teu dinheiro, tá bom, tá maravilhoso. Não, a graça é o seguinte, não vou te mandar embora não, vou te dar uma chance de você começar de novo, vou dar outra madeira para você se estragou a madeira, vou dar outra madeira para você começar de novo, mas o padrão não muda. Aí ele errou na segunda vez, é graça, dá outra, mas o padrão não muda. Então é isso que é a graça. A graça vem para nos ajudar a gente a cumprir a lei, não para anular a lei. A fé e a graça e a misericórdia não anulam a lei. Romanos 3,31, anulamos pois a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Romanos 6, 1 e 2, que diremos pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Mas como se eu morri o pecado, como é que eu vou viver no pecado agora? Se a minha natureza foi mudada, como é que eu posso viver no pecado? O 7, a fé, o 7, eu estou no 7? Amém. A fé, a graça e a misericórdia não anulam a lei. Romanos 6,15, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Olha o que diz Lucas 16:17, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Você viu que eu sempre falo que a lei de Deus não muda, que Deus não muda. Agora, algumas coisas mudam porque se cumpriram em Cristo, mas aí não é que mudou, é que se cumpriu em Cristo. O homem muda, o homem está pecando, Deus fala, não, você vai morrer, mas o homem se arrepende, Deus fala, você não vai morrer mais, mas aí não é Deus que se arrependeu, aí é o homem. Olha, Provérbios 3, 1 e 2, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Qual que são os ensinos? A lei, os mandamentos. Não te esqueça dos meus ensinos, no teu coração guarda os meus mandamentos. Aí, os mandamentos, a lei, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Entendeu? Então, tudo bem que até o mais importante é a salvação. Se não formos salvos, o que nós vamos fazer? Que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, não vamos aqui dizer que a salvação não é importante, mas tudo bem, mas para nós que já está resolvido esse problema, que não temos mais esse problema, já estamos salvos, nós vamos ver agora, vamos fazer o quê? Para que a gente vem na igreja? Conseguir uma segunda salvação, mas não precisa de uma segunda, uma só já está bom, entendeu? Para que nós vamos na igreja? Então aqui o texto diz, filho meu, não te esqueça dos meus mandamentos, teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias. Aqui está falando de a vida melhor aqui na terra, a vida melhor aqui na terra, observar a lei e observar os mandamentos, você vai ter uma vida melhor aqui, vai viver mais, e vai ter paz. Como que nós não temos que cumprir a lei?
Não é cumprir a lei no sentido de ser perfeito e nem de ser salvo pela lei, porque a lei até mesmo porque ela é só o diagnóstico, ela não tem como salvar. O que salva é o remédio é Jesus Cristo, é a palavra. Então vamos para o 8 para encerrar. A lei é boa, não tem nada de errado com ela, o homem é que é mau e não consegue cumprir. Então eu estou dizendo aqui, não consegue cumprir naquele sentido de ser perfeito, é cumprir. Ser perfeito, mas o homem pode cumprir a lei por causa da graça, porque a graça te dá sempre uma outra chance de recomeçar. Então, Romanos 7:12, por conseguinte, a lei é santa. Veja bem, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. As pessoas têm a lei, né, como uma maldição. Bom, a lei é uma maldição para quem está em pecado, para quem não quer o remédio, para quem não se arrepende, aí é uma maldição mesmo. Mas a lei, para quem faz as coisas corretas, não tem problema. O Código Penal para nós, o Código Penal assusta você? Você tem medo dele? Eu não tenho. O Código Penal é perigoso para os bandidos, para nós não é. Quer dizer, aliás, esse que está aí nem para o bandido não é muito perigoso. É triste, né? Esse aí nem para os bandidos não é muito perigoso. Era para ser. Então, mas eu não tenho medo da lei, do Código Penal. Não tenho medo. Então, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, Romanos 7:14 e 16, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Isso aqui é forte, irmãos. Fala para vocês crentes pentecostal aí que a lei é espiritual, aí eles dão tweet, viu? Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão. A lei é espiritual. Olha que coisa. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Se quando eu faço algo errado, eu fico mal, estou consentindo com a lei que é boa. É por causa da lei, é porque eu me lembro que na lei está escrito que não posso fazer aquilo. Olha que coisa. Romanos 7:22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Esse texto aqui é chave. Esse texto aqui é chave. Esse texto é tremendo. Eu tenho prazer na lei de Deus. Irmãos, ter prazer na lei de Deus, eu tenho prazer na palavra, eu tenho prazer nos mandamentos. Eu tenho prazer em obedecer os mandamentos. E tem vezes que eu não consigo, mas aí eu me arrependo e continuo de novo. Mas eu tenho prazer. E o meu maior desejo era conseguir cumprir os mandamentos todos, era fazer a vontade de Deus sempre, agir corretamente sempre. Esse é o meu maior desejo, esse é o meu prazer, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu sei que ela é boa, eu sei que ela vai fazer bem para mim se eu obedecer. Eu sei que ela vai fazer bem para a minha família, eu sei que ela vai fazer bem para minhas ovelhas, eu sei que vai fazer bem para todas aquelas que estão ao meu redor. Eu sei que ela é boa, eu sei que Deus quer o melhor para mim. A lei foi estabelecida para eu ser alguém decente, para nós sermos, né, santos. Como vamos ser santos se não tiver uma lei para a gente seguir? Como vou saber que não deve cobiçar se não está escrito na lei que não cobiçarás? Como vou saber que matar é ruim se até ia saber, mas não com tanta. Você viu que a lei veio para avultar. O que é avultar? Né? Tornar maior, tornar mais visível. Quer dizer, então, sem a lei, dá para saber. Sem o diagnóstico, dá para saber muitas vezes que você está doente? Dá. Mas não com tanta clareza, e nem que tipo de doença é, e nem que tipo de remédio você vai ter que tomar. Então, pessoas que não conhecem a lei, não tem como elas viverem em santidade. Né? É através da lei que nós podemos andar em santidade. Sem a lei não tem como. Eu ouso a dizer que não tem como você andar em santidade sem conhecer a palavra, sem conhecer a lei. Não tem como. Quem não conhece a palavra de Deus, quem não conhece a lei de Deus, os mandamentos, o Senhor está em pecado e vive em pecado. Porque não tem como você sair por aí, dirigir no trânsito e não cometer nenhum erro aí, ir para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e voltar
sem entrar numa contramão, sem nada, se você não conhece as leis do trânsito, se você nunca fez um exame, se você nunca leu aquela cartinha lá do sinal verde, vermelho e amarelo, né? Não tem como. Então, a Bíblia é a mesma coisa, não tem como. Tem gente que não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, não quer ler a Bíblia, não gosta da Bíblia, mas acha que anda certinho, acha que é santo. E isso é totalmente impossível. Ah, não, mas Deus é o Deus de graça. É, graça é. Vai, espera. Então, na dispensação da lei, tinha que cumprir a lei para ser salvo. Agora, você sabe, nós estamos na dispensação da graça. Então, na dispensação da lei, tinha que cumprir a lei para ser salvo, o que era impossível. Agora cumpro a lei porque amo a Deus e os meus irmãos. O verdadeiro amor é aquele que cumpre a lei. Aliás, preciso até corrigir um pouco isso aqui. Na dispensação da lei não tinha que cumprir a lei para ser salvo. As pessoas pensavam que tinha que cumprir a lei para ser salvo, né? Porque não tinha como. A lei é o diagnóstico. A lei não veio para salvar ninguém. A lei veio para mostrar o que tem que ser feito para ser salvo. Então acho que não está nem muito bem bolada essa frase aí, né? Mas enfim, olha, para encerrar, Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? O mandamento da lei, hein? Qual que é o grande mandamento da lei? Aqui não é da graça, do Novo Testamento, não é? Do Velho Testamento. Não. Qual que é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo mandamento, o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu não sei se é possível aumentar ou diminuir, porque Deus, nos princípios, Ele não muda. Mas a impressão que eu tenho é que aumentou o padrão aqui, em vez de diminuir. Porque antes tinha que só cumprir a lei, agora não. Agora tem que ir além, né? Tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, você cumpriu a lei e ainda foi mais além um pouco, né? E ainda foi mais além, porque além de cumprir a lei, houve uma transformação no seu interior, porque para amar a Deus de verdade e amar o próximo como a si mesmo, você teve uma transformação no seu interior. Você, além de cumprir a lei, você ainda teve uma transformação no seu interior. Você foi além de cumprir a lei. Foi além, né? Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, você já cumpriu a lei. Por quê? Se você amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro você vai honrar Ele sempre, não vai idolatria, não vai ter incredulidade, né? Vai respeitar Ele, vai buscar Ele em primeiro lugar, tá, né? E amar o próximo como a si mesmo, tá? Você vai cumprir a lei, porque você vai amar o próximo e vai lembrar que lá na lei está escrito: não matar. Eu amo, não amo minhas ovelhas, eu vou matar ele. Não vou matar ele não, eu amo ele. Está escrito lá, entendeu? Vou roubar ele aqui. Não, eu amo ele. Vou roubar ele não, entendeu? Está escrito lá. Cobiçar o marido dele, a mulher dele, o carro dele, não. Está escrito lá na Bíblia que não pode. Eu amo ele, não vou cobiçar nada dele não, entendeu? Veja, prestou atenção? Então o amor, ele é o cumprimento da lei, porque quem ama vai seguir a lei, Agora, se eu não conheço a lei, não tem como amar alguém, não tem como ter uma transformação e nem amar alguém verdadeiramente sem conhecer a lei. Não tem como. Até aqui tá bom, senão já... Amém. 9. Vamos ficar de pé.